Olá, internautas do J+, hoje a coluna conversa com a secretária de Saúde de Canoinhas, a Kátia Oleskovics. A ideia da entrevista de hoje é a gente fazer um panorama aí de como está o combate à pandemia aqui em Canoinhas, neste momento em que a gente tem notícias nem um pouco positivas. O Planalto Norte, como um todo, é uma das regiões que mais tem casos ativos da doença. E nós, aqui em Canoinhas, somos a 14ª cidade com o maior número de casos ativos em Santa Catarina. Para se ter uma ideia, nós temos mais casos ativos que São José, que é uma cidade que tem 4 vezes mais habitantes que Canoinhas. Kátia, eu começo com esse dado que não é nem um pouco positivo, e lembrando que a gente já fez outras entrevistas no J+, no rádio, em que a gente falou estamos no pior momento, porque a gente imagina que até aquele momento é o pior momento, mas parece que a gente está vivendo num looping, né? Quer dizer, quando a gente acha que chegou no pior momento, vem situações piores. Em que momento nós estamos hoje? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, Ednei, pela oportunidade de estar aqui, de conversar com os nossos internautas e falar um pouquinho, né, sobre esse panorama negativo e aquilo que eu já falei em outros momentos, que eu tenho medo de dizer que é o pior momento, porque parece que todas as vezes que a gente vai se encontrar, a gente está dizendo, não, este é o pior, não era aquele que nós vivemos anteriormente, né? E realmente nós chegamos num momento muito, muito delicado desse enfrentamento, em que nós estamos batendo todos os nossos recordes de pacientes positivados ativos, né, ao mesmo momento, e a cada semana esse número não está tendo uma transição, né? Ele está estabilizado, porém estabilizado num número muito alto de pacientes ativos. Esse momento especificamente da pandemia, ele coloca uma situação que a gente tende a normalizar, mas não é normal, né, Kátia? Que é de ter fila de gente esperando por leito. Eu acho que na tua história como enfermeira e como secretária, você nunca tinha ouvido falar antes desse tipo de história. Quer dizer, a gente está com um paciente sem leito para ser atendido, o leito específico para casos de Covid, nesse sentido que eu digo, né? Sim, né? Nós tínhamos situações em que o paciente ficava aguardando leito por 4 horas ou 6 horas, e aquelas situações para nós eram horrível, né? Era uma espera demasiada. Jamais imaginamos que viveríamos esse cenário como hoje, né? Nós tivemos momentos com 16 pacientes aguardando leito, e aí começa que essa rotina vai ficando até normal, né? A gente tem isso como um novo normal, e não pode ser assim, né? Mas nós já estamos acostumados a saber, a pergunta do amanhecer é: quantos pacientes estão aguardando, né? Então é uma situação totalmente diferenciada. E por mais que que a gente venha estruturar novos leitos, abrir novos leitos de UTI, abrir novos leitos de espera, esses leitos vão estar saturados, né? Por maior que seja o número, o Estado, o município, ele não vai ter gestão sobre tudo isso de conseguir contemplar todos os pacientes que têm necessidade no mesmo momento, né? É um sistema de gerenciamento muito amplo. A gente começou com quantas pessoas estão com a Covid, a gente foi para quantas pessoas morreram de Covid, a gente foi para quantas pessoas estão na UTI Covid, né? Agora a gente já nem faz mais essa pergunta, porque desde dezembro é lotação total da UTI Covid, e agora a gente chegou num quarto estágio que é de perguntar quantas pessoas estão esperando o leito. Eu acho que isso aqui é bastante grave, né, Kátia, para a gente expor para a nossa população. Quer dizer, é realmente um momento extremamente complicado. Sim, é um momento que nós precisamos da contribuição de cada um, né? Os serviços de saúde, eles chegaram ao seu extremo de capacidade, né? Os hospitais não têm mais para onde crescer, para onde colocar mais leitos, né? E não tem equipes mais preparadas para isso. Até a estrutura física, você colocar uma maca, um respirador, um monitor, isso é possível, né? O que não está sendo mais possível é a contratação de pessoal, e isso é tempo sensível, né? Nós não conseguimos colocar uma equipe e operacionalizar em 2, 3 meses. Uma formação de um médico requer anos. Então, a gente precisa que esses profissionais estudem, se formem para ver compor essas equipes agora. Nem tudo também são notícias ruins. A vacinação, ela está tendo um efeito prático. Você consegue sentir isso? Sim, o efeito da vacinação dentro do internamento, ele está muito claro. Nós tínhamos um quantitativo de ocupação de leitos por pessoas acima de 60 anos que era sempre superior aos mais jovens. E hoje
esse panorama ele está muito claro, assim, o quantitativo de pacientes internados acima de 60 anos é bem menor, né, mas são aqueles pacientes que já têm outras comorbidades, maiores complicações, já são pacientes mais difíceis de se tratar pela natureza e de cada um, né, não é a Covid que está complicando isso, né, mas o cenário em relação aos mais jovens, a gente percebe isso, que é o público não vacinado. É importante dizer que a vacina, ela não é um seguro porque você não vai pegar mais Covid, né? Aí você pode pegar, mas a tendência de você ir para uma UTI é muito, muito, muito menor, né? Isso, a vacina, eu digo que ela promete que você vai ter complicações menores, e não que não terá a doença, né? Então, algumas pessoas, a vacina, ela não é 100% completa, né? Ela não oferece essa imunidade 100%. Então, até muitos estudos já foram feitos com diversos tipos de vacina, né? E cada uma tem um percentual de segurança maior e outras menor. Além dessas garantias de fábrica que vem, a vacina ela é um imunobiológico muito sensível. Precisa ser armazenada de forma correta, aspirada de forma correta, aplicada de forma correta, assim como toda medicação, para que ela tenha também o efeito esperado. E, além disso, cada organismo tem uma reação diferente. Assim como nós vamos ter pessoas que passam assintomáticas pela Covid, tem pessoas que têm sintomas mais graves. Na vacina, tem pessoas que não desenvolvem nenhum sintoma, tem pessoas que... reações, né? Uhum. Outras pessoas que desenvolvem reações um pouco mais severas. E isso vai de cada organismo. Assim como também tem algumas pessoas que não vão fazer a imunidade, mesmo sendo vacinadas e com a vacina tendo obedecido todos os critérios de qualidade. Pode, inclusive, acontecer óbito. Com certeza. Essa é uma possibilidade, quer dizer, não quer dizer que... também não quer dizer que se ocorrer um óbito, a vacina não tem nenhuma eficácia. E até porque, eu sempre lembro da frase, a única certeza da vida é a morte, né? Exatamente. E muitos fatores estão relacionados. Então, a Covid, ela é um estopim, né? Ela desencadeia várias outras reações no corpo também. Um dos principais problemas que a Covid causa no organismo, além dos respiratórios, é o renal. É uma complicação muito comum. Hoje nós temos dificuldade de conseguir leitos de UTI com hemodiálise, porque é uma necessidade muito comum dos pacientes, né? E então os pacientes podem terminar o processo da Covid e recuperar capacidade pulmonar, porém ser prejudicados pela capacidade renal, por exemplo. Mesmo vacinado. É importante a gente falar das vacinas, porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? O Brasil hoje tem 3 tipos de vacinas que são aplicadas. A Coronavac, produzida na China, mas que está sendo desenvolvida também no Brasil, com insumo chinês, né? Pelo Instituto Butantan, e a AstraZeneca, que está sendo produzida pela Fiocruz aqui no Brasil, também com insumo chinês, né? São 2 vacinas diferentes. A da Pfizer, que já está sendo aplicada no Brasil, é bom a gente nem falar, porque ela não vai chegar até aqui, pelo menos por enquanto, né, Kátia? Temos condições de receber a Pfizer. Mas ainda não recebemos, né? Não recebemos. Por que nós temos condição não necessariamente armazenamento de grande escala? Porém, a vacina da Pfizer, uma vez ela descongelada, ela tem durabilidade de até 5 dias. Como o processo de logística de distribuição, nós estamos trabalhando com isso no estado, é muito rápido, né? Uma vez que chega no estado, no mesmo dia ou no máximo no próximo dia, essa vacina já está nos municípios, então tem essa possibilidade de manutenção dela. Mas, né, até para não confundir, vamos deixar então a Pfizer de lado, porque hoje ela não está. AstraZeneca e Coronavac. Queria que você explicasse para os nossos internautas qual a diferença e se faz diferença na vida deles tomar uma ou tomar outra. As 2 vacinas, elas têm o mesmo objetivo, que é oferecer a imunidade, né, a proteção, desencadear no organismo uma reação de defesa para o coronavírus. O que difere entre uma e outra é o processo de produção, né, e isso vai trazer também tem a questão de vírus inativado e vírus vivos, né? São processos diferentes. Nós temos vários processos para construir a vacina. A da Coronavac, ela é uma vacina com vírus inativado, ela não tende a desenvolver tantas reações tão rápido no organismo. Diferente da AstraZeneca, que ela é um pouco... O vírus já uma fração viral, e isso já desenvolve no organismo um potencial de reação um pouco maior. Isso também faz diferença na segunda dose, né? Então, no período entre uma dose e outra, as pessoas perguntam muito para nós
Por que que uma faz o retorno com 21 dias, a 28, e a outra com 90 dias? Isso também é baseado nesse processo de produção da vacina, né, do material genético viral utilizado, resulta nesse processo de segunda dose. Quer dizer, a Coronavac são de 21 a 28 dias e a AstraZeneca 12 semanas, né? Agora, eu tomei a Coronavac e daqui a 21 dias vou tomar a segunda dose. Então, eu vou estar imunizado antes que uma pessoa que toma AstraZeneca. Está correto esse pensamento? Ele, de certa forma, ele está correto, porque você só vai ter a imunidade completa a partir da segunda dose, né? E ainda assim nós não temos como essa vacina é muito nova, nós não temos como medir até quando vai esse potencial. Até hoje nós não sabemos dizer se ano que vem nós vamos ter vacina novamente para a Covid ou não, porque nós não conseguimos mensurar tanto essa resposta biológica à vacina. Mas como a vacinação é conferida, a imunidade é conferida a partir do uso das 2 doses, não estaria errado dessa forma pensar. Porém, a AstraZeneca ela desenvolve um processo de imunidade rápido também no organismo, né, por ser vírus vivo, fração viral viva. Então, isso vai ser relativo de cada organismo. Dá para pensar assim que eu tenho 50% de imunização com a primeira dose e vou completar 100% com a segunda? Ou é errado pensar dessa maneira? Dá para pensar, né? Mas assim, é importante assim, que isso não seja assim, uma segurança absoluta para justificar comportamentos que não sejam adequados às medidas sanitárias. E também é importante dizer, não dá para escolher. Como é que é o critério? Quer dizer, é pela lista, né, de prioridades. Chegou, vai ser vacinado, não importa se é AstraZeneca ou Coronavac. Até porque dependemos da produção, né? E mesmo você, de repente, tomando, tomei AstraZeneca, vou esperar a Coronavac, nós não temos previsão de recebimento de Coronavac nesse momento. Então, fica muito aleatório. Você vai perder a oportunidade de garantir a tua imunidade por escolher um processo. Não, acho que não faz sentido, né? Agora, a gente sabe que as decisões políticas, muitas vezes, elas se dissociam da realidade, né? Então, a gente analisando as notícias que saíram essa semana, aqui pelo governo do estado de Santa Catarina, de que professores começariam a imunização no meio desta semana e que os policiais militares seriam todos vacinados sem discriminação de idade e tudo mais, para mim não encontra eco na realidade quando eu vejo quantas doses estão chegando. Por exemplo, ontem, na quarta-feira desta semana, a gente recebeu 420 doses para vacinar um público que ainda nem está na metade, que é o dos com comorbidades de 18 a 59 anos. Gostaria que você comentasse essa questão, Kátia, porque as pessoas veem a notícia no site, na televisão, no rádio, e aí já ficam esperançosas, mas não é bem assim, né? A procura pela vacina nesse público das comorbidades, ela ficou um pouco diferente dos outros grupos que nós tínhamos, né? Por isso, até nós, enquanto município, nós organizamos um drive-thru lá na primeira semana e nós esperávamos um movimento muito significativo e não teve, né? Então, por isso que nós optamos por fazer o cadastro, porque as pessoas não procuraram tanto a vacina como nós esperávamos que procurassem no primeiro dia. Mas não procuraram porque tem poucas pessoas com comorbidades ou porque não há interesse? Eu acredito que não houve assim, um entendimento de que será que talvez era a vez, a minha comorbidade encaixa ou não encaixa nesse sentido. Com o cadastro que aconteceu na semana passada e nesta semana, nós tivemos uma procura bastante significativa. Então, hoje nós fechamos mais de 900 pessoas essa semana cadastradas. Então, eu acho que a divulgação contribuiu para esse aumento de procura também dos pacientes. De fato, havia muitas dúvidas, né, sobre comorbidades, mas não é exatamente os critérios que o governo mandou e que vocês estão seguindo, não são exatamente de comorbidades, porque comorbidades são doenças associadas, né? Sim, e também, assim, por exemplo, o que gerou maior dúvida tanto para os profissionais quanto para os pacientes, são os problemas respiratórios, porque alguns se encaixam e outros não. A questão da hipertensão, que lá no primeiro momento não se encaixava, e para a segunda remessa, como não teve tanta procura, eles liberaram. E aí foi essas divergências, né? E realmente, assim, até hoje, até parece que no plano nacional ainda tem algumas coisas que não se esclarecem em relação às comorbidades, né? A essas doenças associadas, quais comorbidades que dão direito ou não dão direito, o porquê que essa entra e esta não.
Então, tem algumas divergências de pensamento. Em relação à ampliação deste público, nós tivemos a liberação a partir do dia 26 para os professores e agora para os profissionais de segurança, porém, essa decisão foi tomada baseada em alguns municípios que não conseguiram evoluir com as comorbidades. Canoinhas vive uma situação de evolução, né? Nós vamos ter um público vacinado muito hoje ainda, né? Esperando fechar hoje, nós temos mais de 900 doses previstas. Então, se a gente fechar esse quantitativo, nós vamos aproximar de 2.000 doses para comorbidades. É um quantitativo muito positivo. Porém, cidades como, por exemplo, Balneário Camboriú, a informação de que foram 800 doses para comorbidades. Então, a partir do momento que você não tem procura mais por esses pacientes desta classificação, você vai evoluir. E aí abriu-se para os professores nessa prerrogativa, que você possa evoluir de classes sem que as doses fiquem guardadas, né? Então, como hoje nós fizemos uma conversa com a Secretaria da Educação, vai acontecer a vacina para os professores, nós estamos organizando isso, mas nós ainda estamos vivendo as comorbidades. Uhum. Então, vai ser depois das comorbidades. Vai ser depois das comorbidades. Assim como segurança e salvamento, vai seguir o mesmo. Se a gente receber na próxima semana mais uma leva de vacinas, porque essa semana já dá quase a metade desse contingente que você falou, possivelmente a gente vai ter já, ali no mês de junho, a vacinação dos professores e dos profissionais da segurança pública. A ideia é na primeira semana que essa vacinação já aconteça. Ou seja, logo após as comorbidades, né? E aí, depois de vacinar esse público, retoma a idade, que seria de 59 anos para baixo, sem comorbidade. Ainda temos algumas previsões dentro do Plano Nacional de alguns públicos, né? Entra também a questão dos pacientes privados de liberdade. Caminhoneiros. E aí há uma solicitação a partir dos secretários do Estado de Santa Catarina de que nós não tenhamos mais priorização de classes nesse processo, porque vai muito de força de representatividade, né? Então, começam a incluir no plano de vacinação novas classes profissionais e talvez isso não seja muito justo, ou então igualitário, né? O acesso igualitário aos serviços, que é o que o SUS preconiza. Então, a nossa sugestão, enquanto secretários de Estado, né, dentro dos secretários do Estado de Santa Catarina, né, secretários de Saúde, é que a vacinação seja distribuída justamente por idade. Então, que nós voltamos a vacinar de 58 a 59 anos, indiferente de se tem comorbidades, indiferente da profissão que exerce, que seja por idade. Né? Essa é a nossa solicitação. Sim, professores, você já tem o número estimado, porque você fez um levantamento, né? Qual é esse número? 1.700 e alguns, não tenho... Entre 1.700 e 2.000, vamos dizer assim, né? Possivelmente, né? Possivelmente, porque aí tem os profissionais que não participaram do cadastro, porque algum motivo ou outro não tenham ficado sabendo. Só que também tem alguns que vão sair do cadastro por terem enquadrado-se nas comorbidades, então não é um número ainda fechado. Claro, eu sei que é muito difícil pedir para você fazer uma previsão, mas eu sei que você já teve previsões bem pessimistas em relação a quando que a gente ia acabar essa fase de vacinação, né? Você tem uma previsão hoje? Você arriscaria uma previsão de quando que a gente vai estar com todo esse público elegível para tomar vacina, vacinado com Canoinhas com as 2 doses? Hoje, sendo pessimista, eu acredito que dezembro. Né? Eu imagino que antes... Sendo pessimista. Eu espero que antes de dezembro nós possamos estar vacinando todos esses públicos, porque a ideia é que a cada semana a gente possa, se realmente concretizar essa vacinação por faixa etária, eu imagino que de semana em semana a gente consegue evoluir ali em torno de cada idade, né? De um ano por idade, né? Entende? No sentido que eu quero dizer assim, de 59 a 60, de 58 a 59. Então, eu imagino que se toda semana nós vacinarmos uma classe, né, dessa idade, a gente até o final do ano a gente já consegue vacinar todo mundo, porque aí vai ter sobras, né, vacina. E imagino também que vocês não conseguem fazer uma previsão muito exata, porque a gente está vacinando agora os com comorbidades, depois vem professores, depois vem pessoal da segurança pública, então esse contingente que tem menos de 59 anos, ele se exclui, obviamente, da hora que voltar para a faixa etária de pessoas saudáveis, né? Então, ali que você vai realmente ver o quanto que já se excluiu desse público, né? Sim. Além disso, nós temos um déficit de censo, né? O nosso último censo oficial pelo IBGE
foi em 2010, né? Então os nossos dados eles estão desatualizados. Como é que você está sentindo o clima das pessoas que estão trabalhando na vacinação? Porque é um trabalho hercúleo, né? É um trabalho assim que está extremamente desgastante. Como é que você está sentindo isso? Vocês estão trabalhando a questão da saúde mental deles, do cansaço? Como é que vocês estão fazendo isso? Eu sei que também vocês estão com poucas pessoas trabalhando, porque está faltando profissional no mercado, né? Isso. Os nossos profissionais, quando a gente trabalha, são dois espaços com diferentes sensações. O espaço da vacinação é um momento de muita alegria. Então, o trabalho na vacinação, ele é cansativo, ele é desgastante, mas ele é muito esperançoso, né? Você trabalha com a expectativa de vida, com a expectativa de dias melhores, de sair desse contexto do qual nós nos encontramos. É um trabalho desgastante, mas emocionalmente produtivo, né? Diferente do trabalho, por exemplo, no centro de triagem, na UPA, que você trabalha com a dificuldade maior, com a espera, com a angústia, né? Então, os profissionais em si, no geral, eles estão muito, muito desgastados, né? E nós estamos com pouco tempo também para trabalhar com eles. Mas nós temos um projeto que é Práticas Integrativas Complementares, nós temos um projeto que já vem desde 2019, se eu não estou enganada. Nós temos algumas terapias alternativas que são oferecidas, como meditação, relaxamento, auriculoterapia, algumas espécies de massagens, porque também agora a gente não consegue oferecer, reiki também é oferecido. Nós temos vários serviços que não estão podendo também ser oferecidos por questão da pandemia, né, que envolve contato e tal. Mas nós temos esse projeto lá no Posto de Saúde do Campo da Água Verde, há uma sala específica para isso, e hoje ela está focada especificamente nos profissionais de saúde. Vocês chegaram a deslocar o pronto atendimento para outros casos que não Covid para a Unidade Central de Saúde e deixaram o PA só para casos Covid. E daí voltaram atrás, né? Foi abril, acho, não chegou a dar um mês, voltou tudo como era antes. Por que voltou tudo como era antes? Não deu certo? Não foi necessário? A demanda ficou... são investimentos... a gente precisa... Opa. São assim, a demanda que gerou lá... Você consegue cortar, né? Sim. A demanda que gerou na unidade central não era uma demanda tão expressiva que não pudesse ser contemplada na UPA. Então, nós retomamos com esses atendimentos na UPA para também potencializar os profissionais que estariam lá, né, tanto os de enfermagem quanto médicos, e também por uma questão de que a unidade central ela é uma referência para as regiões, principalmente interiorana e centro. É uma demanda de consultas muito grande e que estava se dissolvendo entre as outras unidades e algumas pessoas acabavam ficando sem ter acesso aos serviços. Então, foi uma forma também de retomar essa unidade central como objetivo que ela realmente tem, que é ser um posto de saúde no centro, né? E a UPA manter esses atendimentos. Foi um momento muito importante para nós, assim, no sentido de construção de protocolos, de organização dos serviços, para que a UPA pudesse realmente dar suporte ventilatório a esses pacientes e com qualidade. Esses pacientes que aguardam leito de UTI. Ainda falando de vacina, Kátia, o prefeito Beto Passos ingressou naquele consórcio de municípios catarinenses para a compra da vacina russa, Sputnik V. O prefeito Beto Passos, ele entrou naquele consórcio de municípios catarinenses para a compra da vacina russa, a Sputnik V. Mas a Anvisa negou o registro para essa vacina. Você tem alguma esperança que isso ainda venha a acontecer, ou você acha que o negócio é a gente mesmo aguardar o governo federal com a Coronavac e a AstraZeneca? Lembrando que o município ia pagar por essas vacinas, né? Eu acho que se o convênio ele for realmente firmado, todas essas condições técnicas forem garantidas, né, a partir da produção, transporte, armazenamento, que nós tenhamos segurança para que essa vacina chegue. Eu acho que hoje todos os esforços eles são positivos, né? Mas eu acredito muito na força do SUS, no Plano Nacional, né, no Programa Nacional de Imunização, porque a gente já tem muita experiência em vacina, né? Então, eu acho que à medida que vai ser produzido, está sendo produzido, estão sendo distribuídas essas doses. Claro que se a gente tiver acesso a mais doses, a gente vai conseguir aplicar isso mais rápido, mas eu acho que é importante a gente também acreditar naquilo que nós já temos construído, que é o Programa Nacional. Para encerrar, então, Kátia, eu gostaria que você conversasse com os nossos espectadores e falasse a eles a respeito da importância da gente agora tomar medidas individuais, já que coletivamente a gente não teve muito sucesso,
mas que as pessoas se conscientizem, né, cada uma sobre a importância deste momento, porque há uma luz no fim do túnel. Na vacina já se mostrou essa luz no fim do túnel, e como você mesma disse, na mais pessimista das previsões, eu acho que no final deste ano a gente vai estar com todo aquele percentual elegível da população vacinada. As medidas, elas devem ser tomadas individualizadas, porque o sucesso do controle deveria ser o coletivo. Mas o coletivo ele vai esbarrar em empecilhos, né, de saúde e economia, que são aqueles que já vêm sendo discutidos desde o início da pandemia. Até política, né? Sim, inclusive. Mas hoje nós não conseguimos mais ter um lockdown consolidado, né? As pessoas não acreditam mais nisso e também não fazem a sua parte em medidas individuais. Então fica muito difícil gerir isso, né? É mais fácil a gente culpar uma ou outra pessoa e não ter consciência dos próprios resultados. Então, para que a gente não precise viver situações extremas novamente, nós precisamos da conscientização e da adesão de cada um dos cidadãos canoenses em relação às medidas sanitárias. É o uso de máscara, é o distanciamento social, o uso do álcool, né, a higienização das mãos, porque uma vez que nós temos consciência de como é que se transmite a doença, nós também vamos saber preveni-la, né? Então a gente precisa novamente lembrar como é que ela é transmitida para que a gente possa estar fazendo o uso das medidas que vão fazer a contenção disso. As condições climáticas agora, elas são um fator prejudicial, eu acho, para essa nossa situação, porque o nosso clima ele é muito frio. Então, ventilar a casa, estar em espaços abertos, acaba ficando um pouco mais difícil agora. Então, é muito importante que todos tenham bastante cuidado no distanciamento social, na higienização e no uso das máscaras, para que a gente não fique tão refém das dificuldades associadas ao clima. Então, é o comportamento de cada um, as medidas sanitárias de cada família, é o evitar aglomerar, né? Hoje nós dizemos que no máximo em 3 famílias, né? Três casas diferentes, você deve optar por ter o contato. Evitar esse contato com muitas pessoas, porque é muito imprevisível, né? Invisível, o vírus é invisível, a gente não consegue ter ciência de quem está contaminado ou não. E principalmente nesse momento onde nós estamos com uma transmissibilidade aumentada, um número de pacientes ativos muito grande. Então, se cada paciente desses ativos que nós temos hoje transmitir para mais uma pessoa, e esse mais um para mais um, nós vamos ter uma corrente, e é isso que está acontecendo, né? Nós temos uma corrente muito grande de pacientes positivos. Então, se cada um tiver consciência, proteção, com certeza nós vamos minimizar muito esse índice, e principalmente quando chegar a sua vez na vacinação, opte por vacinar, né? Confie na ciência, estamos aí com ela, como muito bem você frisou, a luz no final do túnel é a vacina, né? Hoje o que nós temos de concreto nesse processo todo. Já provou que tem eficácia, sim, né? E como eu sempre falo, né, Kátia fala no rádio muito isso, você pode culpar o prefeito, o governador, o presidente, a Kátia, o vizinho, né? Mas na hora que você estiver lá na UTI Covid entubado, é só você e Deus, porque os médicos mesmos, né, reconhecem, eles não têm a cura, não existe essa cura. O que vai ser tentado são métodos paliativos ou métodos ainda não 100% eficazes para tentar te manter vivo. Mas, infelizmente, muita gente perde a vida. Então, vamos evitar de ir para uma UTI, né? Kátia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio para gravar essa entrevista e espero revê-la outras vezes com notícias bem mais positivas, né? Muito obrigada, e realmente alimenta mesmo a esperança, né? Como eu sempre tenho falado, a vacina são as gotas de esperança sendo distribuídas na nossa sociedade, e espero que ela possa estar em todos nós, né? Certeza. Até a próxima.